bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu tenho muitas informações para tratar do Internacional nesse conteúdo, né? Afinal, tem um treino decisivo, né? No CT do Parque Gigante, visando, obviamente, né? O duelo lá no Uruguai nesta quinta-feira. Estou embarcando, né? Hoje, inclusive, para Montevidéu para acompanhar, né? Tudo de Internacional, o jogo que vale, né? A vida do Internacional na Copa Libertadores da América. E bom, né? Hoje também a gente acompanha Bahia e Atlético Nacional, jogo que vale muito para o Internacional. Vamos falar sobre tudo isso neste conteúdo que tem a força da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, você fica 100%. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Você paga IPVA, licenciamento, multa, né? Até mesmo se tem alguma irregularidade já no teu veículo, e eu vou te deixar o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora, é o app da Zapay que está disponível aqui na descrição deste conteúdo. Turma, vamos falar sobre o Internacional. Eu separei alguns temas para a gente conversar. E o primeiro tema é sobre mercado da bola. Afinal, ontem, né, uma TV argentina, né, que é a TIC Sports, Torneio e Competências, né, torneio e competências que fala bastante, né, de futebol, quase uma TV 24 horas de esporte lá na Argentina. Ela trouxe uma informação de mercado, né, sobre um jogador argentino, que é o Joaquim Correa, né, que a gente falando sobre ele aqui já tem um bom tempo, né? Jogador que vai deixar a Inter de Milão no final do contrato. É uma tendência isso, inclusive, tá? Diversos jogadores deixando o futebol europeu nesta janela de transferências e que buscam se encontrar, né? Voltar ao futebol sul-americano ou desfrutarem de novas propostas. A gente sabe que o mercado brasileiro, neste momento, é um mercado atrativo pela competitividade, né? É véspera de um ano de Copa do Mundo. A gente está falando também, né, de um mercado que paga melhor do que outros mercados menores do futebol estrangeiro. Então tudo isso está posto, tá? E a informação deles é de que o Joaquim Correa está entre dois clubes, entre o Inter de Porto Alegre e o Fenerbahçe da Turquia. Clube, né, onde estava o Ener Valencia, clube que tem o Fred, né, ex-Inter, que é o meu sonho de consumo, né, para o Colorado, esse jogador. E a informação é essa. O Inter aqui, né, não fala sobre janela. O Inter coloca todo o foco e atenção nos jogos que restam até a parada, né, do Super Mundial de Clubes, onde o Inter tem um foco muito claro: estar nas oitavas de final da Copa Libertadores, estar nas oitavas de final da Copa do Brasil e não distanciar tanto assim do pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, que hoje já é uma realidade, né? O Inter está a 10 pontos do Flamengo, né, que é o líder do Campeonato Brasileiro, e está só a 2 pontos da zona do rebaixamento. Então precisa também vencer o jogo de domingo contra o Mirassol dentro do estádio Beira-Rio. Mas o grande ponto é, o Inter está mapeando alguns nomes, tá? Que são nomes em fim de contrato, que é o caso do Joaquim Correa, e também, né, jogadores que possam vir por empréstimo e não tenham um custo tão alto assim de transferências. Então são as movimentações que o Inter busca fazer dentro do mercado da bola. É claro, né, o Joaquim Correa parece ser um jogador, né, com as características do que o Inter já tem, mas é uma alternativa de mercado, que talvez caiba no bolso do Internacional, que também, né, tem outras prioridades. Um zagueiro, em especial um camisa 8, né, que venha como titular, um cara mais já pronto, né, um cara preparado, né, um cara experimentado, né, para já chegar e sair jogando sem necessidade de tanto tempo de adaptação. Quero falar também, gente, sobre o treino que vai rolar no CT do Parque Gigante, né? O Inter que treina nesta manhã, embarca, né, para Montevidéu, chegada prevista na capital uruguaia por volta de 4 da tarde. Convido vocês de novo, né, a me acompanharem lá no Instagram, no @lucascolara, para ficar por dentro de tudo. Estou postando muito conteúdo de Inter lá também. E é o treino decisivo para dois jogadores, Borré e Carboneiro. Existe a possibilidade do Borré estar relacionado e, mais do que isso, de começar o jogo contra o Nacional. Eu estou com essa expectativa. Por mais que a fonte que tenha me falado diga assim, Colar, não descarta, mas não é uma tendência. Tá? Então a gente vai aguardar. Eu já disse aqui em algumas vezes no canal que o Borré é muito elogiado pela recuperação rápida que ele tem durante, né, as suas lesões. O Carboneiro já não. O Carboneiro já é um cara que tem um histórico de lesões desde o Racing e também, né, precisa cuidar um pouquinho dessa situação. Mas, né, o treino vai decidir. Na última segunda-feira eles treinaram normalmente na academia, treinaram no campo e vamos ver se vão suportar o treino que vai decidir o time que vai jogar
contra o Nacional, lembrando que estamos falando de uma decisão, né? Afinal, o Inter precisa vencer os 2 jogos para não precisar de nenhum resultado paralelo. O Inter passa com 2 vitórias, né? Classifica certamente. Agora, se não ganhar do Nacional, bom, aí nós temos um problema muito grande, né? Que começa a ser decidido nesta quarta-feira, né? No jogo entre Atlético Nacional e Bahia, né, no grupo F da Copa Libertadores. Esse jogo que está marcado para 7 da noite, horário do Brasil, jogo lá em Medellín, onde eu estive recentemente, lá é muito difícil de jogar. Hoje o Bahia é o líder, tem 7 pontos, o Atlético Nacional tem 6, o Inter tem 5 e o Nacional tem 4. Então qual é o cenário, tá? O que não pode acontecer aqui é uma vitória do Bahia, porque o Bahia iria a 10 pontos e aí já não poderia mais ser alcançado, né? Vamos dizer assim, em dado momento, caso o Inter não vença, né, a equipe do Nacional. E, cara, né, na última rodada tem Inter e Bahia no estádio Beira-Rio. Então, o principal ponto é esse, tá? O Inter precisa, como eu disse, de 2 vitórias, mas o melhor cenário é uma não vitória do Bahia. E talvez até o empate seja um bom resultado, por mais que este empate jogue, né, o Bahia para cá com as suas responsabilidades de ganhar do Internacional. Agora, né? Se o Atlético Nacional ganha as 2, o Inter pode perder para o Nacional e aí, ganhando do Bahia na última rodada, se classifica como 2º lugar. Então, são alguns cenários, tá? O Inter pode passar com 6, com 4 e até com 3 pontos, mas tudo depende do resultado do jogo do Bahia, né? Que se ganhar vai a 8, 9 e 10 e aí realmente fica praticamente inalcançável, né? Visto que Atlético Nacional ou Nacional vão acabar pontuando na última rodada, né? Porque se enfrentam lá no Gran Parque Central e o Inter tem esta dificuldade. Então, muito importante esse jogo de hoje à noite, todo mundo na frente da TV às 7 horas para ficar por dentro deste grande jogo. Tô com as prováveis escalações aqui, tá? O Atlético Nacional de Ospina, Roman, que é muito bom lateral direito, Arias, Tezílio e Cândido, né? Então, o mesmo time que jogou contra o Inter. Uribe, Campuzano e Cardona. E Nestrosa, Arce e Viveiros. Mesmo time, tá? Time idêntico ao que venceu o Internacional. O Bahia de Marcos Felipe, Eric ou Gilberto, aqui já uma improvisação do lado direito. David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. É a provável nominata do Bahia. Tá bom? Essa é a situação, né, do grupo do Internacional. E lembrando que esse jogo está disponível lá em KTO, né? kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também, né? O grandes odds, né, para esse confronto decisivo na Libertadores. Tem outros jogos também, né? Tem Peñarol e Olímpia, Botafogo e Estudiantes, né? O Botafogo jogando a vida no Newton Santos, tem Racing e Colo-Colo, São Paulo e Libertad, né? Além de jogos também decisivos na Copa Sul-Americana. Então a noite é recheada lá no site da KTO. Então vai lá, te cadastra e vem jogar com a gente. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!